Olá, meus alunos! Novamente estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje a respeito das funções da linguagem. Antes, porém, é preciso que saibamos que o homem está em permanente comunicação. Para comunicar-se, o homem utiliza diferentes recursos como os sinais, os gestos, a pintura, a música e a linguagem. A linguagem pode ser classificada em linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é a mais útil e completa das comunicações humanas. A linguagem verbal é assim chamada porque faz o uso da palavra. Nós temos também a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza elementos visuais ou sonoros como os gestos, a música, a pintura, por exemplo. Ainda, para que a comunicação se efetive, é preciso que compreendamos que ela passa por diferentes processos. Nós temos elementos que fazem com que essa comunicação se realize. O primeiro elemento da comunicação, para que ela seja realizada, é a presença de um emissor. O que vem a ser o emissor nesta comunicação? O emissor é o elemento de quem parte a mensagem. Essa mensagem sai do emissor e vai para um outro elemento que faz parte também da comunicação humana. O outro elemento da comunicação, desse processo de comunicação, é o receptor. O receptor é quem recebe a mensagem. Depois do receptor, nós vamos ter a mensagem enviada pelo emissor, obviamente. A mensagem é o conteúdo do que vai ser comunicado. Esta mensagem, por sua vez, passa ou é enviada através de um código. No nosso caso, o código é a língua portuguesa. Além do emissor, do receptor, da mensagem e do código, nós vamos ter o canal por onde passa essa mensagem. No nosso caso, a aula de hoje, que vem a ser a mensagem da nossa comunicação, está utilizando um canal que é o seu aparelho de vídeo. Por outro lado, nós ainda temos mais um elemento que faz parte de todo esse processo da comunicação humana, que é o contexto. O contexto é a situação em que esta comunicação se realiza. De acordo com as intenções de quem vai comunicar, de acordo com a ênfase que o comunicador deseja dar a cada um desses elementos da comunicação, é que nós vamos dizer que a linguagem exerce diferentes funções. Dessa maneira, nós vamos ver que a primeira dessas funções é chamada de função emotiva ou expressiva da linguagem. Quando é que acontece a função emotiva ou expressiva da linguagem? Quando se deseja dar ênfase ao emissor da mensagem. Vamos observar este texto: indecisão. Não sei se boto a calça, se calço a bota, se danço a valsa de uma só nota. Não sei se visto a saia, se saio à vista, se danço na pista ou se enfrento a vaia. Por que é tão complicado este nosso coração? Costuma ficar enrolado numa simples decisão. Nós vamos observar que a função emotiva ou expressiva da linguagem é observada, é marcada sobretudo pela presença de verbos na primeira pessoa. Por quê? Porque essa função acontece quando se deseja colocar em destaque o emissor da mensagem. Então, observem aqui no texto: não sei, eu não sei, se eu boto, se eu calço, se eu danço e assim por diante. Então, a função emotiva ou expressiva da linguagem vai acontecer sempre
quando se deseja colocar em evidência as emoções do emissor. A outra função da linguagem é a que nós chamamos de função apelativa ou conativa da linguagem. Quando é que esta função vai acontecer? Vai acontecer quando se deseja, sobretudo, convencer o receptor da mensagem. O exemplo mais significativo da função apelativa ou conativa acontece nos textos de propaganda, nos anúncios da televisão, por exemplo. Como vocês podem observar nesta imagem, o emprego do verbo beber no modo imperativo beba, beba líquido no verão, o emprego do verbo beber no imperativo tem a intenção de convencer o receptor da mensagem. Então, a linguagem apelativa ou conativa é marcada, sobretudo, pelo emprego dos verbos no modo imperativo. A outra função da linguagem nós vamos denominar de função referencial. Quando é que vai acontecer a função referencial da linguagem? Quando o comunicante, quando o emissor deseja passar a mensagem ou, através dessa mensagem, deseja transmitir apenas informações. A função referencial da linguagem é observada, sobretudo, nos textos científicos, nos textos jornalísticos, nos textos cujo objetivo maior é transmitir ao leitor, é transmitir ao receptor apenas informações. A outra função da linguagem se chama função metalinguística. A função metalinguística é quando se deseja enfatizar o código. Vejam bem, o melhor exemplo da função metalinguística é o dicionário. Por quê? Porque quando o dicionarista tenta passar-nos o significado de uma palavra ou o significado da linguagem, qual é o código que ele utiliza? A própria linguagem. Um exemplo da função metalinguística pode acontecer em qualquer tipo de linguagem. Um poeta, por exemplo, que deseja falar sobre o seu próprio fazer poético, ou seja, utiliza a poesia para falar do seu fazer poético, está fazendo uso de uma poesia metalinguística. A outra função da linguagem é a função fática. A função fática acontece quando se deseja enfatizar o canal por onde passa a mensagem. Vocês puderam ver pelas imagens o momento em que se estava testando o microfone que eu deveria usar nesta gravação. Neste momento, não se espera que alguém responda a essa tentativa de comunicação, porque o único objetivo é a testagem do canal por onde a mensagem vai ser passada ou vai ser levada até o receptor. A outra função da linguagem é a função poética, que aparece quando se deseja enfatizar a própria mensagem. Ou seja, organiza-se a mensagem de tal maneira que as palavras são colocadas de modo criativo, de modo que possa sensibilizar o receptor desta mensagem. É preciso que todos compreendam que num texto é possível encontrar mais de uma função.